Pessoal, como é que vocês estão? Tempinho que a gente não grava aí um videozinho mais técnico, né? E estamos aqui estreando o nosso quadro, nossa louça. Louça. E a gente vai falar nesse vídeo hoje de como contratar mão de obra, né? Que é uma dúvida bem frequente. Então eu vou explicar todas as maneiras de contratação, qual que é a mais barata, qual que é a mais cara, qual que tu tem que ficar mais em cima, qual que tu tem que ficar menos em cima, qual que tem mais risco, qual que tem menos risco, né? Então eu vou dividir elas de que maneira? Primeiro, se é a mais cara, tá? Se ela é o valor, né? Deixa eu fazer de outra maneira. Valor, o risco de contratar ela, né? E o trabalho, em que sentido? O trabalho, se tu vai ter que ficar em cima do trabalhador, né? Então, tem que ficar cobrando se ele vai embora e eu pago a mais ou eu paguei a menos. Então, tem que ver, analisar sempre isso tudo, tá? Então, esta aqui vai ser o nosso primeiro eixo, tá? A primeira maneira de contratar é através da... Eu vou botar um E aqui, ó, de empreitada, tá? O valor da empreitada é o valor mais alto, tá? Tá? Então o que que acontece? O valor mais alto tem que corresponder com o menor de algum desses três. Então, o menor é o trabalho, tá? O que eu quero dizer com isso? A empreitada global, ela vai ter que cobrar um valor por metro quadrado. Por exemplo, o metro quadrado vai ser 600, 700, 800 reais o metro quadrado, tá? Dentro desse valor está englobado tudo, tá? Tu só precisa ir na obra uma vez por semana para pagar o empreiteiro. Então, por isso que se tu só precisa ir uma vez só e ir só fazer os pagamentos, ela tem um menor trabalho. Então, tu não precisa estar lá cuidando da mão de obra, tá? Entretanto, ela tem um risco médio. Por que que o risco é médio? Porque, vamos supor que o empreiteiro pediu dinheiro a mais e tu não sabe se ele pediu dinheiro a mais ou dinheiro a menos, né? Tu tem que ser uma mão de obra que acaba que tem que ser de recomendação, porque tu nunca vai saber se tu tá dando dinheiro a mais ou dinheiro a menos, desde que tu trabalhe no setor. Aí tu vai saber se está correspondendo ou se o cronograma físico-financeiro está acompanhando, né? Então, eu particularmente só indico a empreitada se ela for por uma indicação, ou seja, se tu vai pegar de alguém conhecido, uma obra de alguém conhecido, que o cara entregou, que ele foi justo, foi honesto, e se tu não tem tempo, ou seja, o trabalho, de ficar lá cuidando ou fazendo o orçamento de mão de obra, certo? Então eu só recomendo a empreitada neste caso, perfeito? O outro caso é a meia empreitada. Eu vou botar ME aqui. A meia empreitada, ela tem um valor médio. O trabalho também é médio. E o risco também é médio. Porque eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com isso, tá? Quando eu não estou dedicado exclusivamente num empreendimento, eu contrato essa aqui. Porque a meia empreitada, ela tem um valor
é um pouco mais baixo que o valor da empreitada total. Se a empreitada total dá 700, 750 reais um metro quadrado, mais ou menos, a meia empreitada vai dar em torno de 500, 450, 500, desde que tu tenha bons profissionais com uma boa qualidade e um preço compatível, certo? Então eu gosto muito porque a meia empreitada tem um valor médio e o trabalho dela é médio. Então se eu tenho mais de uma obra, eu não posso estar nela todo o tempo, né? Mas aí eu fico numa aqui, noutra lá. Ou se eu sou um profissional liberal. No meu caso, eu sou um profissional liberal de construção civil, mas se você é dentista, médico, advogado e pode ir mais do que 3, 4 vezes na semana, 5, principalmente 5, leve em consideração 5 na obra para ver como é que está o andamento. Eu recomendo muito esta contratação aqui porque ela é, para mim, um dos melhores custo-benefício, certo? E o risco é médio, porque também tu tem que trabalhar no setor de construção civil para saber se o cronograma físico-financeiro está equiparado. Ela tem o mesmo risco que a empreitada. Eu, particularmente, só trabalharia também com recomendação aqui. Na verdade, a melhor coisa é a recomendação. Todas eu vou indicar que trabalhe com recomendação. Mas tem algumas que dá para ser, talvez, alguém que tu não conheça tanto e possa seguir dessa maneira, né? Qual que é a diferença da minha empreitada para a empreitada? A empreitada ela é global, ela ergue, cobre com telhado, reboca as paredes, hidráulica, elétrica, faz a churrasqueira, faz as escadas, faz a lareira, tá tudo dentro desse valor global, certo? A meia empreitada ela é só erguer, cobrir e aí vai do teu acordo com o empreiteiro o que que vai colocar mais aqui. Por exemplo, pode tentar botar hidráulica elétrica ou só passar os canos e os conduítes, tá? Mas ela é metade, então ela não pode ser o serviço total. Ela geralmente acaba na fase estrutural e de alvenaria. Ela acaba depois da alvenaria e do telhado, no caso. A terceira maneira é eu vou botar um D aqui, de diária. A diária, ela tem o menor valor, tá? O trabalho é alto. E o risco é alto também. Aqui, geralmente quem trabalha na diária é o próprio empreiteiro que vai te vender a empreitada para cobrar os pedreiros, os serventes na diária, certo? Por quê? Porque o trabalho é alto aqui. O que que acontece? Tem que estar todo dia na obra, tem que estar em cima do pedreiro, tem que estar sabendo quanto que ele tem que produzir. Se a diária de um pedreiro, por exemplo, é 150 reais, por exemplo, no mínimo esse pedreiro tem que produzir 10 metros de tijolo, de parede, alvenaria, para estar se pagando. E aí tu tem que estar toda hora contabilizando, vendo se ele está rendendo ou não. Então o trabalho aqui é muito alto. Inclusive quem contrata na diária é o profissional que trabalha todo dia com a construção civil. Só que o valor é o menor. Então vamos lá, é o menor porque justamente ele está em cima cobrando todo dia. Ele está em cima, ele está vendo que está rendendo, entendeu? Então, por exemplo, o empreiteiro vai contratar os diaristas, ele vai ter que cobrar um valor mais alto do que a diária normal para poder ter lucro, e tá tudo certo, porque o lucro dele é justamente esse risco aqui, ó, que é alto. Então ele te cobra mais justamente pelo risco dele que é alto. E tá tudo ok. Tem que entender isso, né? Ah, eu vou contratar na diária. Então você precisa ficar o dia inteiro lá. Começar às 7, terminar às 5 ou às 8, às 5, tem que ver como é que faz o teu horário. Então tu tem que prestar muita atenção nisso. Só porque é o mais barato não quer dizer que é o melhor, entendeu? Desde que você trabalhe no setor. Tem que prestar atenção nisso, certo? Só para tu ter uma noção, se a gente está falando aqui uma média
de 750, por exemplo, metro quadrado. Eu vou botar aqui do lado, ó. 750. Aqui vai ficar em torno de 500. Ficou feio aqui, eu tenho toque, eu vou ter que arrumar. Aqui fica 500. Aqui vai ficar na média de 350 o metro quadrado. Eu vou fazer até uma tabelinha nova aqui pra gente ter uma equiparação, ó. Tá? Proporcionalmente falando. Então tem que ver o que fica melhor para ti, certo? O que eu posso fazer aqui? Tu tem que decidir. E como bônus eu vou dar mais uma maneira de contratação, que talvez agrade muitas pessoas, que eu gosto de fazer muito. Ou eu faço por meia empreitada, ou eu faço por diária, ou por tarefa, certo? Porque para mim é o que mais vale a pena. A diária eu deixo mais para o meu mestre de obras, então eu fico mais na minha empreitada e na tarefa, que é o bônus aqui do vídeo. O valor dela é médio. O risco dela é médio, médio alto. E o trabalho dela é médio. Achou que era médio, né? Médio alto, rapaz. E o valor dela vai ficar em torno de 375 a 425, certo? O metro quadrado. Por que ela é interessante? A tarefa é, por exemplo, ó, eu tenho 10 metros de parede aqui. Eu te pago R$25 o metro de parede erguida. Se eu tenho 10, eu vou te pagar 250, certo? Só que o risco é médio alto. Eu consigo calcular quanto que tem que produzir, mas não é isso. Tu não está analisando a qualidade. E isso depois dá problema. Porque se o risco é médio alto, eu não estou falando à toa. Eu quero dizer que se a parede sai torta e o cara ergueu os 10 metros e tu não cuidou, depois lá no reboco tu vai gastar em material para tentar consertar a parede. Entende? E o trabalho é médio alto justamente porque tu tem que ir lá todo dia. Tu não precisa estar toda hora que nem na diária. Mas tu tem que ir todo dia, botar esquadro, né? Botar prumo para ver se a parede não saiu torta, para não dar problema depois. Tem que ir conferindo, né? Então tem que ir vendo como é que vai ficar esse serviço do teu pedreiro, do teu servente ou do teu mestre de obras. Tudo vai depender de como que tu vai contratar. Mas aqui é um esboço geral, é as maneiras de contratação. Tem que perceber que cada realidade é uma realidade. Tem que ver o que encaixa melhor para ti. Nenhum delas é a melhor. A melhor é aquela que cabe dentro do teu bolso e dentro do teu estilo de vida. Então tem que entender melhor isso, que faz sentido para ti, né? Só fechar aqui o quadrinho, que é o nome. E aqui todas as metragens e os seus valores. Isso é uma média. Uma média aqui para Santa Maria, mês de julho de 2021. Então, se você está vendo esse vídeo muito mais para frente, provavelmente os valores vão estar mais altos de mão de obra. Mas a proporção não irá mudar muito. Então, tem que avaliar isso. Agora, se tu não está olhando muitos anos na frente isso, a ideia é que não mude muito isso daqui para o escopo de 2021. Belezinha? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu recomendo e peço para vocês que passem para os seus amigos e deixem um like para nós, tá? Valeu, obrigado!